Bom dia, sétimo ano, né? Nós temos aqui a correção da atividade da página 236 sobre o ângulo cortado, duas retas paralelas cortadas por um transversal. O que nós vamos ver aqui no exercício 68, diz na figura abaixo, a reta T é transversal. Ó. Nós temos a reta R, uma reta S e a transversal que é a T. O que ele quer aqui? Identifique dois ângulos opostos pelo vértice. Ó, opostos pelo vértice, nós temos aqui, ó. Então, na letra A, o ângulo A e o ângulo C são ângulos opostos pelo vértice. Ó. Tem o mesmo vértice com a mesma semirreta. Né? Letra B, dois ângulos alternos internos. Ó. Alternos, que é um do lado da direita, outro do lado da esquerda e vice-versa. Interna, que é a região interna da figura. Então, nós temos aqui, na letra B, nós temos o ângulo A e o ângulo M são alternos internos. Na letra C, dois ângulos correspondentes. Ó. Correspondente é que está no mesmo lado da transversal, um na reta R, outro na reta S, e um externo e o outro interno. Ó. Então, o ângulo C e o ângulo N são ângulos correspondentes. Na letra D, dois ângulos colaterais externos. Ó. Colaterais, gente, colaterais, tem que estar no mesmo lado, ó, externamente. Ó. Os dois externos. Ó. Esse ângulo C com esse ângulo M são colaterais externos, tá? Os dois na região externa e esse também na região externa. Então veja que esse e esse são ângulos colaterais. Ó, o M, o C e o M são ângulos colaterais externos, no mesmo lado da transversais. É diferente, o correspondente é no mesmo lado também, só que um é externo e o outro é na região interna da figura. Ó. Interno e externo é correspondente do mesmo lado. Agora externo e externo, os dois do mesmo lado, todos os dois externos são colaterais externos. Se for dois internos do mesmo lado, são internos. É assim que faz. Ó, a letra E, para finalizar. Dois ângulos alternos externos. Ó, alternos externos. Ó. Um do lado da direita, externamente, outro do lado da esquerda, externamente. Direita e esquerda, são alternados. Então, o ângulo B e o ângulo M, eles são alternos externos. Aí foi o exercício 68. Veja de novo esse vídeo aí, essa explicação, para você entender essa linguagem, que mais para frente nós vamos necessitar dessa linguagem, de você aprender a identificar quem são os correspondentes, quem são os colaterais, quem são os ângulos alternos, internos, externos e assim por diante. Vamos ver mais um reforço aí na 69. Ó. Com o auxílio de um transferidor, meça os ângulos formados. Aí ó, você vai medir os ângulos formados, né? Ó. Agora responda as questões. Qual deles tem a mesma medida, né? Ó, se você usar o transferidor, esse ângulo aqui, que eu vou botar ele numa cor diferente, esse ângulo aqui, ele mede 120 graus, né? Deixa eu ver se esse aí não está muito bom, vou ver outro aqui. Esse daqui mede 120 graus. O ângulo A, se você usar o transferidor, ele mede 60 graus. Ó. O ângulo B, 120, o C, 60, que são ângulos opostos pelo vértice, ó. O C também 60, o D também 120, porque eles são ângulos opostos pelo vértice, o B e o D. Ali o E, F, G. Se o E mede 60, né, ó, o G também é igual a 60. Se o F mede 120, o H também mede 120. É assim, ângulos opostos pelo vértice. O que é que ele quer na letra A? Qual deles tem a mesma medida? Ó, quem tem a mesma medida aqui? Então, na letra A, nós vamos responder. Deixa eu apagar aqui para o espaço ficar melhor. Então, qual deles tem a mesma medida? Vamos responder para a letra A. Para a letra A, qual deles tem a mesma medida? Ó? Então, tem a mesma medida. O ângulo A, que é 60, né? Ó. Então, A é igual a C, que é igual a E, que é igual a G. Tudo mede 60 graus. Ó. Ele tem a mesma medida. Já o ângulo B, ele é igual ao ângulo D, vou botar aqui o símbolo de ângulo, né? O D é igual a 120, é igual ao F, né? E o F é igual ao H, que tudo isso mede 120 graus. Ó. Esse tem as mesmas medidas, tudo 60 e tudo 120, o que ele pediu na letra A. A letra B, nesse caso, os ângulos alternos têm a mesma medida? Não, nesse caso, os ângulos correspondentes têm a mesma medida? Sim. Então, lá na letra B, vamos responder com sim. Ele tem a mesma medida? Os ângulos alternos? Tem, mesma medida.
Na letra C, os ângulos alternos têm a mesma medida? Também, os correspondentes ao alterno têm a mesma medida. Ó. Letra D. Nesse caso, qual é a relação entre os ângulos colaterais? Ó, os ângulos colaterais, gente, eles são ângulos né, ó, suplementares, eles são os ângulos suplementares. Aí a correção da exercício 68 e 69. Todo mundo caprichar nessa correção, gente, e nós vamos ver o restante agora. No exercício 70, gente, essa mesma página do 236, nós temos aí, observa a representação de um bairro com algumas ruas destacadas. Tem aqui a Avenida Matemática, Rua Geografia, Rua História e Rua Ciências. Considerando as ruas destacadas, qual é o nome da via transversal, né, às ruas Geografia, História e Ciências? É a Avenida Matemática, é só isso a resposta. Ó. Avenida Matemática, ela é a transversal, né? Ela é a reta transversal. Então, aí é a resposta, né? Da série de número 70, né? Então, nós vamos prosseguir o nosso conteúdo ainda com essas retas paralelas e uma transversal. Então, retornando agora ao conteúdo. Nessa página aí, 236, ó, mesma página aqui que eu tinha apagado. 236, gente. Vamos ter esse conteúdo aqui. Relações entre ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui as duas retas paralelas, a reta R, reta S e uma transversal. O primeiro caso que nós vamos estudar aqui são 3 casos. O primeiro caso vão ser dos ângulos correspondentes. Aí eu tenho que conhecer qual é a definição do ângulo correspondente. O ângulo correspondente ele tem que estar no mesmo lado de uma transversal, um pertencente à reta R e o outro pertencente à reta S. Um na região externa, ó, região externa, fora da figura, e o outro na região interna. Ó, um ângulo na região externa, do mesmo lado da transversal, e o outro na região interna. Esses são todos os ângulos correspondentes, são essa definição. E os ângulos correspondentes, gente, eles são congruentes. O ângulo A ele é congruente ao ângulo B. Então tem a mesma igualdade. Se esse daqui medir 30 graus, esse também vai medir 30 graus. Se ele medir 60, o outro vai medir 60. Então aí é a definição para os ângulos correspondentes. O segundo caso que nós temos ali são os ângulos alternos internos e os alternos externos. Olha aqui, alterno. Aqui é a região interna, ó, da figura. Alternos internos. Isso aqui está internamente. Como eles são alternos, alterno vem de alternado. Quando um estiver no lado da direita, o outro está no lado da esquerda. Quando um estiver no lado da esquerda, o outro está no lado da direita. Isso daí é alternado também. Então, alternos internos. Alterno que eles estão em lados opostos, né, direita e esquerda. Interno que eles estão na região interna da figura, ó, o ângulo C e o ângulo B. Eu posso também dizer que o ângulo C e o ângulo B, dos ângulos alternos, todos são, tanto faz ser interno como externo, eles são congruentes, têm a mesma medida. Se esse mede 60 graus, esse daqui também tem que medir 60 graus. Se mede 100, esse tem que medir 100. E assim sucessivamente. Ele pode ser também externo, ó. Região externa da figura, região externa da figura. Ó. Um ângulo do lado da direita, o outro do lado da esquerda e vice-versa. Eles são alternos, estão alternados em lados opostos, direita e esquerda. E externo, ó. Esse é externo e esse é externo. Veja bem esse vídeo para você entender essa linguagem. Aí o que é que nós vamos dizer? Que o ângulo A, ele é congruente ao ângulo B, tem a mesma medida. Se esse daqui mede 80 graus, esse daqui também vai medir 80 graus. Então, aí é o segundo caso. Então tem os correspondentes e tem os alternos interno e externo. E vamos ao terceiro caso, que são os ângulos colaterais. Então, retornando aqui o último caso, que são os ângulos colaterais. Ele pode ser interno ou externos. Colaterais, gente, ele é do mesmo lado da transversal, aqui é a transversal, ó, o ângulo A e o ângulo C estão no mesmo lado. Colaterais é sempre do mesmo lado. Quando estão do lado alternados, esquerda e direita, eles são alternos. Os colaterais é do mesmo lado, os dois na região interna, quando for ângulos colaterais internos, ou os dois na região externa, quando for ângulos colaterais externos. No caso aqui, os dois estão na região interna, ó, o ângulo A com o ângulo C.
Já os colaterais, ele não tem a mesma medida. O ângulo A, eles são ângulos suplementares. O ângulo A mais o ângulo C é igual a 180 graus. Né? A relação dos colaterais é diferente. Os correspondentes, eles são congruentes, têm a mesma medida. Os alternos, interno e externo, têm a mesma medida, mas os colaterais, eles são suplementares, né? Ó. São de suplementos, né? Ó. Então, eles são suplementares. Se eles são ângulos suplementares, eles têm medidas diferentes. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui, colaterais externos. Ó, do mesmo lado da transversal TE, na região externa, ó, e na região externa da figura. Então, eles não são correspondentes, eles não têm a mesma medida. Vai dizer que o ângulo D mais o ângulo H é igual a 180 graus. Estão sempre relacionados assim. Veja um exemplo aqui, como é que nós vamos aplicar esse tipo de ângulo aqui, ó. Eu tenho uma reta R, eu tenho uma reta S, né? E tenho uma transversal T. Aqui eu tenho X, né? E aqui eu tenho 60 graus, certo? E aqui eu tenho o Y, eu quero encontrar o Y. Aí eu vou pela definição de ângulos correspondentes, de ângulos alternos e ângulos colaterais. Ó, o ângulo X está na região externa da figura. Ó. O ângulo Y está na região interna, ó, do mesmo lado da transversal. Não são colaterais. Colaterais, os dois na região interna ou os dois na região externa, do mesmo lado. Aqui um está externo e outro está interno. Então eles são correspondentes. Os ângulos correspondentes ele tem a mesma medida. Eu vou dizer que x é igual a 60 graus. Ó. Eu já encontrei o valor de x. Para encontrar o y, ó, pode ser pelo aqui, ó, colaterais externos. Ó, é fora da figura, fora da figura. Esse mais esse é igual a 180. Aí nós já temos x. Ou aqui forma o ângulo de meia volta. Um ângulo suplementar. Eu vou dizer que y mais 60 graus é igual a 180 graus. O y vai ser igual a 180 graus menos 60 graus. Por isso que o y é igual a 120 graus. É assim que nós vamos calcular nessa figura, conhecendo a definição, né? Os colaterais internos e os colaterais externos. Então aí eu vou passar uma atividade relacionada a isso daí. Boa aula, revise com muita atenção.